Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos, pela graça de Deus, mais um momento de meditação. E você é meu convidado a, junto a mim, partilhar das bênçãos que Papai do Céu separou para cada um de nós. Antes de nós conhecermos qual será o tema e o texto bíblico a qual iremos refletir, eu quero convidar você a, junto a mim, buscarmos a presença de Deus por meio da oração e assim estarmos devidamente preparados espiritualmente. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder sim meditar na Tua palavra, de poder nela tirar lições e aprendizados para a nossa vida. A Tua palavra, ela é uma bênção, Senhor. Ela nos alimenta, ela nos conforta, ela nos anima, ela nos dá esperança, ela nos aproxima de Ti. E é exatamente esse o intuito que nós estamos aqui reunidos. O intuito de estar perto de Ti, o intuito de, a cada dia, até aquele grande dia, desenvolvermos e fortalecermos a nossa relação, a nossa intimidade contigo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. São muitos, somos pecadores. Mas nós queremos ser glorificados pelo sangue de Jesus Cristo. É por ele que nós te pedimos e somos gratos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é intimidade com Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no último livro da Bíblia. E aí? Você sabe, né, qual é o último livro da Bíblia? Isso mesmo. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler aqui o versículo 6, que diz assim, ó. E nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Interessante o texto bíblico de hoje, porque é bem parecido com o contexto que a gente meditou ontem, né? Falando sobre sacerdotes, sobre reino, sobre aquilo que era o ideal de Deus. Deus, ele não queria ter divisão, ele não queria selecionar um grupo de pessoas para ministrar diante dele, não. Ele queria que todas as pessoas tivessem a honra, o privilégio, o prazer de estar diante de Deus, de oficiar para Deus, de ser ministro de Deus. Felizmente, nós sabemos que a realidade, e nós vimos isso ontem, não é bem assim. Mas veja que o próprio João, né, um outro escritor bíblico, ele traz à tona o ideal de Deus, o plano de Deus, para mim e para você. E fique você sabendo que nós podemos viver sim o ideal de Deus, desde que a gente permita que Deus cumpra a sua obra em cada um de nós. Dentro do assunto que foi apresentado aqui no versículo, foi citado a questão de sermos sacerdotes, né? Falou aqui, ó, constituiu o rei, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Você sabe que o sacerdote, o trabalho dele era cuidar do santuário, né? O ofício dele, ele não fazia outra coisa, a não ser ministrar diante de Deus. E eu quero me utilizar da analogia, né, fazer uma analogia aqui com o santuário, para a gente refletir sobre o tema de hoje, intimidade com Deus. Você sabe que o santuário, ele tinha 3 áreas distintas, 3 compartimentos, 3 ambientes. O primeiro ambiente é o pátio. O pátio era o ambiente externo. Só que o segundo ambiente era o lugar santo, né? Ali dentro do santuário, o primeiro compartimento era identificado ou reconhecido como lugar santo. E aí, mais interno, mais para dentro, havia o lugar santíssimo ou santo dos santos. E com base nesses 3 ambientes, nós vamos definir aqui os 3 tipos de intimidade que os filhos de Deus podem ter com ele. A começar com o pátio. O pátio era um ambiente em que todos os levitas, sacerdotes, sumo sacerdote podiam ali atuar, trabalhar, fazer a sua obra. Todos podiam estar ali. Esse ambiente chamado pátio, ele identifica o tipo de crente que faz apenas o básico. Como assim, Davi? É aquele crente que ora, ele pede perdão pelos seus pecados, ele vai ao culto, ele participa e fica apenas nisso. Ou seja, se a gente olhar ao nosso redor, a gente vai ver muitas pessoas que estão nessa situação. No primeiro grau de intimidade. Ou seja,
fazendo aquilo apenas o necessário, apenas o básico. Porém, existe um segundo tipo de intimidade, ou um segundo grau de intimidade. Seria classificado pelos sacerdotes, aqueles que tinham permissão de maneira diária para entrar no lugar santo e ali fazer o seu papel, o seu trabalho. Esse tipo de crente, que é identificado pelos aqueles que têm acesso ao lugar santo, é aqueles que vão além do básico, além do necessário. É aqueles que recebem o privilégio de Deus de tomar conhecimento sobre assuntos espirituais mais profundos, que conseguem entendimento, sabedoria para discernir entre o certo e errado. Normalmente são aqueles que são chamados para ministrar às outras pessoas, para ensinar às outras pessoas. E aí a gente vai para o terceiro ambiente, o ambiente santo dos santos. Esse ambiente, ele ficava recluso ao sumo sacerdote. Uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos e ali apresentava diante de Deus as súplicas, o pedido de perdão de todo o povo. É um lugar seleto, um lugar separado, um lugar que poucos tiveram a honra e o privilégio de estar. Alguns eu poderia até citar aqui para você poder entender o grau de intimidade que essas pessoas tinham, como por exemplo o próprio João, o Elias, Daniel, João Batista. Ou seja, eram pessoas que viviam na presença de Deus. Um eu não poderia esquecer, Enoque. Enoque andava com Deus. Andava tanto com Deus que foi levado para a presença face a face de Deus. Às vezes a gente olha para esse terceiro tipo de intimidade e pensa o seguinte: nossa, é impossível chegar a esse patamar. É impossível eu chegar a esse nível de intimidade. E aqui eu pergunto a você, será mesmo? Será que é impossível desenvolver esse mesmo nível de intimidade? Às vezes, quando nós olhamos para esses grandes nomes mencionados na Bíblia, a gente às vezes vê ele com uma distância muito grande, de tipo, nossa, essas pessoas são diferentes. Mas quando a gente medita nas histórias deles, a gente percebe que não. Não são muito diferentes da gente. Eles tinham necessidades, eles tinham seus medos, eles tinham os seus anseios, eles tinham as suas histórias. Cada um tinha ali o seu particular. Por exemplo, o José do Egito. Nossa, o José sofreu muito. Quem sabe eu e você não passamos nem um terço do que ele passou. Ele sofreu muito mais. E mesmo assim, conseguiu esse status, esse grau de intimidade com Deus, o grau do Santo dos Santos. O que a meditação quer chamar a atenção para mim e para você de forma muito simples e direta é: Deus deseja ter intimidade comigo e com você, mas Ele não pode forçar essa intimidade. Você sabe que uma relação ela é construída por pelo menos duas pessoas. É preciso haver a cooperação de dois lados para que uma relação seja real, seja construída, seja solidificada e seja mantida. Se as duas pessoas fizerem o seu papel bem feito, essa relação irá prosperar. Do lado de Deus, nós não temos sombra de dúvida do que Ele tem feito o seu melhor. A questão é, o que é que eu e você vamos fazer? Nós vamos nos contentar com a intimidade do pátio? Ficar apenas no básico, nas coisas práticas da vida? Nós vamos avançar, quem sabe, para o grau de intimidade do lugar santo, se aprofundando no estudo da palavra, tornando conhecidas as revelações de Deus e os ensinamentos, né, adquirindo um aprendizado, conteúdo e compartilhando com as outras pessoas? Ou nós vamos dar um outro passo de fé e vamos em busca do grau 3 de intimidade, o grau de quem está diante da presença de Deus? Esse deve ser o nosso alvo. Sabe por quê? Porque o nosso maior desejo, a nossa maior busca é por estar por toda a eternidade na presença de Deus. E eu pergunto a você, que tal? Que tal a gente já desenvolver esse grau de intimidade daqui, desse lado? Para quem sabe muito em breve, se Deus quiser na nossa geração, a gente já está devidamente preparado. Bom, eu quero buscar isso. E eu convido você a vir junto comigo, a buscar o grau 3 de intimidade,
o grau do lugar santíssimo, estar na presença de Deus. Chegamos ao fim de mais um momento com Deus, de mais um momento de meditação. Hoje falando sobre intimidade com Deus, algo altamente necessário e que nos habilita a viver de maneira perfeita, assim como perfeito é o nosso Deus. Que Papai do Céu te abençoe e que te traga aqui no próximo encontro, porque o meu desejo é te ver novamente. Até a próxima e tchau, tchau!